Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Eu vou fazer a live um pouquinho atrasada, enfim, o Instagram não estava me deixando entrar. Mas semana passada eu fiz uma live com o Dr. Rui Ribas, e a gente fez uma live sobre terapia de reposição hormonal. E essa live eu não consegui salvar, o Instagram não me deixou salvar. Então, o que eu vou falar? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre terapia de reposição hormonal, que foi uma pergunta que fizeram na caixinha. Bom dia, vou dar bom dia para todo mundo. Peraí, vamos lá. Bom dia, deixa eu dar oi aqui. O pessoal vai entrando, eu vou dando bom dia. Bom, então eu vou fazer essa live a respeito de terapia de reposição hormonal. Eu fiz várias anotações aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu falei naquela live com o Dr. Ribas. E aí essa live vai ficar meio salva para ser uma meio parecida com o que a gente fez. O que a gente fez foi muito boa. O Dr. Rui, ele é especialista, né? Ele gosta muito de terapia de reposição hormonal. E a live ficou... Quem assistiu, então, foi uma live que teve muitas pessoas. Foram mais 100 e poucas pessoas que estavam assistindo ao vivo. Então foi bem legal. Mas a live no Instagram não me deixou salvar. Foi muito triste, ele tá em processamento. Eu já mandei mensagem e tal. Então eu vou falar sobre terapia de reposição hormonal. Vou escrever aqui de reposição hormonal, para que a gente possa falar um pouquinho exatamente sobre isso. Deixa eu fixar aqui. Que é... Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre terapia de reposição hormonal, pode deixar na caixinha que aí eu vou responder, tá? Então eu anotei muita coisa aqui pra gente conversar. Quem tá chegando pode dar bom dia, não tem problema nenhum que eu vou responder. Bom, o que eu queria falar? Eu queria falar algumas coisas importantes que é a respeito da terapia de reposição hormonal, quais são as mulheres que têm que fazer terapia de reposição hormonal, quais são os sintomas que a gente tem que observar nessas mulheres para fazer reposição hormonal. Quando que existe a necessidade, então quais são as indicações, né? A gente faz terapia de reposição hormonal na mulher que já está na menopausa, na mulher que tem sintoma ou na mulher que está se preparando para entrar na menopausa. Quando que a gente tem que fazer isso? Isso é bem importante. Tem um trabalho, eu vou colocar esse trabalho lá no meu grupo do WhatsApp sobre microbiota intestinal, e foi por isso que eu quis falar sobre esse assunto hoje, que ele mostrou que as mulheres que modulam a microbiota intestinal na menopausa, na pós-menopausa, então que já entraram na menopausa e que conseguem modular o seu intestino, conseguem melhorar o seu intestino, ficam com uma microbiota de mulheres na pré-menopausa. A gente consegue modular, porque a gente, olha que interessante, a gente tem uma microbiota intestinal na pré-menopausa e na pós-menopausa diferentes. A mesma mulher tem diferentes microbiotas intestinais. Olha que interessante isso. O que isso significa? Que essa mudança que acontece na menopausa, ela é uma mudança muito mais complexa do que a gente imagina. Não é só uma questão de hormônio, não é só uma questão de idade, de envelhecimento, é uma questão também de microbiota intestinal, de intestino. Então eles conseguiram, eu vou colocar essa pesquisa, é uma pesquisa muito legal, eu vou colocar lá no meu grupo do WhatsApp, que eu vou ler aqui para vocês, quero que vocês entendam, é muito legal, muito interessante. Eu vou abrir aqui, só um pouquinho, e eu vou mostrar. Bom dia, Paula, bom dia para todo mundo. Deixa eu só tentar aqui abrir, que eu quero ler para vocês. Espera só um pouquinho que tá abrindo. Minha internet hoje não tá muito legal. Ontem já não tava muito legal. Eu vou ler aqui pra gente entender um pouquinho. Então, assim, o trabalho é o impacto da terapia hormonal pós-menopausa no microbioma duodenal, tá? Então, é um trabalho bem legal. E o que eu quero ler? Deixa eu não consigo abrir. Vamos ver se eu consigo abrir. Eu tenho ele só o PDF, eu tenho que abrir. Então, esse trabalho mostrou que a terapia de reposição hormonal pode alterar a composição da microbiota intestinal de uma mulher na pós-menopausa e encorajá-la a se assemelhar ao microbioma intestinal de uma mulher na pré-menopausa. Então, olha que interessante, olha que bacana que a gente está falando, que a gente consegue
através da microbiota intestinal, melhorar e modular para que essa mulher consiga ficar num estado de pré-menopausa. Então, depois eu vou colocar esse trabalho lá no meu grupo do WhatsApp, tá? Bom, o que eu queria falar? Eu queria falar que é o seguinte. Hoje a gente tem uma média de 40% das mulheres que elas usam terapia de reposição hormonal, tá? Em algum momento, não precisa fazer... Ui, bati aqui. Não precisa fazer contínuo, né? Não é uma mulher que usa por um tempo, mas ela usa em algum momento na pós-menopausa, de 40% a 44% elas usam a terapia de reposição hormonal. O que é interessante? Interessante saber que, assim, existem... o que é a terapia de reposição hormonal? O que a gente vai fazer? Isso que eu anotei aqui, né? O que é a terapia? Eu vou fazendo algumas perguntas para que a gente vá respondendo. Então, assim, é uma reposição de hormônio. Isso é importante que as pessoas saibam. Então, a gente pode repor esses hormônios para que a gente consiga não só atenuar sintomas, mas para que a gente consiga manter, vamos dizer assim, um estado... que a gente consiga manter um estado para prevenir certas condições de saúde que são desenvolvidas com o avançar da idade. Então, não é só a menopausa em si, né? Não é só a questão dos sintomas, enfim, eu vou falar um pouquinho dos sintomas, mas não é só essa questão em si que a gente faz o uso da terapia de reposição hormonal. É para prevenir algumas coisas. Então, assim, osteoporose, que é uma das coisas que mais as pessoas me procuram. Tenho muita osteoporose. Vem com uma densitometria que já vinha com osteopenia, ou faz a densitometria e descobre que tem uma osteopenia mais grave, ou uma osteopenia leve, ou osteoporose, porque tem muita mulher com osteoporose, muito homem com osteoporose. Tem muito homem que não faz densitometria, porque as pessoas acham que o homem não sofre com osteoporose. Então, a gente tem homens e mulheres com osteoporose. Eu tô falando de terapia de reposição hormonal, a gente pode falar para homem e mulher, mas eu vou falar especificamente para mulher, porque o homem... A condição é mais branda com eles, né? Mas também quando vem, né? Quando o homem perde, enfim, quando ele entra na andropausa, o negócio é violento para ele. Eu acho que talvez mais violento do que para a mulher, porque o homem, ele sofre, né? Mas ele sofre mais abrupto. A mulher, ela vai sofrendo aos poucos, e o homem sofre mais abruptamente, né? Então, bom. Mas hoje eu vou falar especificamente da mulher. Posso fazer uma live sobre a questão de homem, enfim, mas vou falar sobre a mulher. Então, para que serve essa terapia? Ela não é só para melhorar sintomas agudos, enfim, calorão, fogacho, pele, secura vaginal, enfim, tem muitas coisas que a terapia vai ajudar. Mas ela ajuda a me prevenir. Eu acho que isso é o legal, porque isso é realmente a medicina integrativa. A gente previne, a gente tem esse olhar mais cuidadoso com o futuro. Então, a mulher que usa terapia de reposição hormonal, ela é uma mulher que ela vai prevenir algumas coisas. Uma delas é a osteoporose, mas outra mais relacionada à neurodegeneração. Vai prevenir questões relacionadas às patologias cardiovasculares. Então, a gente vai prevenir várias coisas, né? Porque os hormônios estão aí para isso. É aquilo que eu falo. As pessoas falam, porque o hormônio causa câncer, né? Eu falo... Quem me acompanha sabe que eu falo isso bastante. O hormônio causa câncer. Aí eu sempre pergunto, quando que as mulheres têm mais câncer? Quando elas têm 20 anos e elas estão em pleno pico hormonal na vida delas, ou quando elas têm 50, 60, que elas estão com declínio do pico do hormônio. Elas não têm mais pico hormonal, elas estão em declínio hormonal. Quando é que elas têm mais câncer? Quando elas estão com o pico, com o ápice da condição hormonal delas, ou quando elas estão no declínio? Quando elas estão no declínio. O hormônio, ele é muito importante, ele é fundamental. É importante que a gente observe quando que a gente vai utilizar, qual as doses que a gente vai utilizar, que tipo a gente vai utilizar, por quanto tempo a gente vai utilizar. As mulheres, o que elas querem? Elas querem fazer terapia de reposição hormonal, elas não querem fazer exames, elas não querem esperar, elas acham que é tudo mágico, que a gente começa, no outro dia tá tudo pronto. E não é bem assim. Por quê? Porque existe muito, e era isso que eu queria falar, existem muitos fatores que estão correlacionados com isso. Um deles é o fígado. Então, assim, se a gente não tiver uma boa detoxificação hepática, uma boa questão hepática para o transporte, para a produção do SHBG, as mulheres estão com SHBG super alto porque estão super inflamadas, cheias de problemas. E aí, o que acontece? Essas pessoas vão fazer terapia de reposição hormonal, estão com SHBG super alto. O SHBG, ele se liga no hormônio que a gente está dando para essas mulheres, e ele se liga, e ele não desliga. Porque o hormônio, ele não chega num lugar, num órgão, onde ele tem que chegar sozinho, lindo, maravilhoso, chega lá e atua. Não, ele precisa ser transportado. E para ele ser transportado, ele precisa ser ligado em algum lugar para que ele chegue no lugar onde ele tem que chegar e seja liberado desse transportador.
Então, o que acontece? Muitas vezes essas mulheres estão tão doentes, tão inflamadas, elas têm dificuldade no SHBG ou na produção ou no excesso do SHBG. Então, isso prejudica muito a terapia de reposição hormonal e a maioria não dá nem aí, não tá nem bola, porque não faz exames. As pessoas querem fazer terapia de reposição hormonal, elas não querem fazer exames. Elas não querem fazer acompanhamento. Elas acham que tu toma o hormônio e que tu tá sem sintomas, elas não querem voltar, elas não querem fazer consulta de novo, elas não querem aumentar a dose, elas não querem diminuir a dose, elas querem uma fórmula mágica para tudo, como sempre, né? Não é só na questão da terapia de reposição hormonal. E elas não resolvem coisas importantes, elas não resolvem alimentação, elas não resolvem sono, elas não resolvem intestino, elas não resolvem traumas, elas não resolvem o estresse, elas não resolvem os parasitas, elas não resolvem as toxinas, mas o hormônio elas querem resolver. Então, o que acontece? É muito importante que as pessoas entendam que mesmo que a gente reponha o hormônio, isso demora, por quê? Porque existem fatores que estão ligados com a transporte, com a produção desse transportador, com a atuação desse hormônio, com a inflamação. Quanto mais inflamado o corpo não vai conseguir, ele não vai conseguir fazer com que esse hormônio atue da forma que tem que atuar. O hormônio ele não age sozinho, então ele tem uma necessidade de outros hormônios. Então, às vezes, a gente repõe 1, 2 hormônios, mas a gente, por exemplo, a paciente está com hipotireoidismo, e aí ela vai repor hormônio. Será que realmente vai dar o efeito se ela não tratar realmente esse hipotireoidismo do jeito que tem que tratar? Então, é importante que as pessoas entendam, é importante que as pessoas consigam compreender que tudo é complexo, tudo é muito complexo, tudo é muito difícil, tudo é muito mais, vamos dizer assim, não é tão simples quanto parece, tudo é muito mais complicado do que a gente imagina. E as pessoas querem que as coisas sejam simples, sejam fáceis, sejam rápidas, sejam práticas, e não é assim que funciona. Então, vamos lá. O que é importante? A gente tem dois tipos de terapia de reposição hormonal. Essa terapia de reposição hormonal, uma delas é relacionada aos hormônios sintéticos, que a maioria dos médicos fazem, enfim. E outra coisa, hoje a gente já tem essas questões bem descritas dos hormônios bioidênticos, que não são hormônios idênticos, a gente não tem como fabricar moléculas idênticas ao corpo da paciente, mas são hormônios sintéticos, óbvio, todos são sintéticos, mas são mais parecidos com os nossos hormônios. As moléculas são mais parecidas com os nossos hormônios do que as moléculas puramente sintéticas. O que é importante saber? Que é fundamental que a gente faça a reposição hoje com o melhor. E o melhor não é hormônio sintético. O melhor não é pílula pela boca. Com exceção do progestogênio, do progestágeno, que é um hormônio sintético, mas bioidêntico, vamos dizer assim, que é um hormônio mais parecido, que é o que a gente chama de progesterona micronizada. Então, ela é um hormônio mais parecido com o nosso e a gente consegue fazer a reposição via oral. Todas as mulheres têm que repor progesterona micronizada via oral? Não. Às vezes a gente pode começar com uma progesterona até mesmo em gel, em creme, e depois a gente evoluir para outra. Depende muito da paciente, depende muito da dose. Por quê? Porque a gente tem doses de progesterona via oral diferentes das doses que a gente consegue fazer o aporte pelo creme. Então, muitas vezes a gente quer dar 20 miligramas, quer dar 30 miligramas para uma paciente, e as progesteronas micronizadas via orais, elas têm de 100, 200 e 300 miligramas. Então, a gente começa às vezes com uma dose menor, vai fazendo, ainda mais quando a paciente já está com menopausa há um tempo ou não está fazendo reposição. Então, a gente pode começar com uma dose menor e ir evoluindo, e aí daqui a pouco a gente dá a progestina. Por quê? Porque não existe ainda uma, vamos dizer assim, uma segurança de só usar a progesterona em gel, em creme, a progesterona bioidêntica transdérmica, para endométrio. Então, é muito importante que a gente mostre para o paciente que existem vários tipos de indicações, e uma dessas indicações é para proteção endometrial, e a progesterona só no gel, só no creme, não garante isso. Mas é por isso que a paciente tem que voltar, a paciente tem que fazer uma evolução. E isso é muito importante. As pessoas querem tomar, ir no médico, que o médico deu um tipo de progesterona, ou um tipo de estrogênio, ou um tipo de reposição hormonal, e eles nunca mais voltam, não fazem mais exames, não sabem o que está
biodisponível, o que tá absorvendo, o que não tá absorvendo, o que tá livre, o que tá ligado. Ninguém sabe nada e aí fica por isso mesmo, porque as pessoas acham que não vale a pena. Bom, vamos lá. O que é mais importante além disso? Que essa terapia de reposição hormonal bioidêntica, ela é hoje no Brasil uma febre, né? Então todo mundo quer usar o tipo de hormônio bioidêntico. Isso é importante que eu fale que todo hormônio bioidêntico em gel, ele também vai influenciar como é feito esse hormônio, se esse hormônio é comprado na farmácia, ou se ele é um PET, um adesivo, ou se ele é um gel de farmácia, ou se ele é formulado em farmácia de manipulação. Isso influencia bastante também. Como você passa, então é importante saber como essa paciente está passando esse gel, se esse gel está sendo passado, quantas vezes, em que área, se tem rotação diária, que horas, se tem muita sudorese, se não tem, se ela toma banho, se ela não tem, se ela passa algum outro creme junto, se não passa. Então, assim, tem várias coisas que influenciam nessa absorção pela pele desse gel que está sendo passado. Então, muitas vezes não faz efeito, ou faz um efeito que a paciente não gostaria, porque está fazendo pouco efeito, porque ela não sabe passar, ou porque ela está misturando, ou porque ela não procurou, ou porque a farmácia não orientou, ou porque ela não leu a bula, porque as medicações que são, por exemplo, o estrogel, que é o super famoso, que a gente passa e que eu prescrevo bastante, ele é um hormônio em gel que ele tem uma bula gigante. E ali tá escrito como é que se passa, quantas vezes se passa. Tem vários vídeos no YouTube que dá pra ver como é que se passa. Então, tem que se passar na pele limpa, numa pele que não tenha pelo, numa pele que tem, de preferência que não tenha muita sudorese. Então, assim, não adianta passar num lugar onde você tem muita sudorese e passar de manhã. Então, você passa de noite e tenta dormir e não tentar não suar. Então, durma com o ar-condicionado ligado ou durma com o ventilador, lá sei eu. Mas é importante que você não sue muito, porque aquilo ali também vai fazer com que a absorção seja menor. Espalhar até desaparecer, então é importante. Quantas vezes você tem que espalhar depende de como você vai friccionar, mas você tem que espalhar até desaparecer. Às vezes a pessoa, eu não tô com muita tempo, eu vou fazer assim e tá tudo certo. Não, você tem que ter paciência para passar o gel. Então não é uma coisa que você passa e sai correndo. Então são vários e vários fatores. A sua pele, então assim, quanto mais obeso você for, é bom, até é bom, dependendo de quanto tecido subcutâneo você tem mais vascularização, você consegue. Mas se a pessoa é muito magra, numa área muito magra, isso aí pode ser que também não seja tão bom assim. Por quê? Porque vai demorar mais para absorver, porque ali não tem vascularização adequada. Todas essas coisas são super importantes. Eu não vejo o pessoal falando isso, mas tudo é muito importante quando a gente fala em relação à terapia de reposição hormonal por gel bioidêntico. Então, é muito importante que as pessoas observem, que as pessoas entendam que a área de aplicação é importante e o método de aplicação também é importante. Bom, o que mais que eu anotei aqui? Os sintomas, né? Que eu acho interessante que a gente fale a respeito de como a gente pode ter indicações em relação aos sintomas, porque muitas vezes a mulher não tá na menopausa ainda, a mulher não tá, não sabe se tá ou não fez exames, que a maioria nem faz, né? A maioria chega, não sabe nem onde é que tá. Eu pego quase todas as pacientes com 40 anos que nunca fizeram exame, não sabem como é que tá o seu estado de hormonal, as mulheres não sabem, os ginecos não pedem, e elas não sabem, às vezes tem o FSH, tem o LH, tem o progesterona, tem o estrogênio e ponto, elas não têm exames aprofundados, elas não têm exames completos. Não sabe quanto tá o SHBG, por exemplo, que é fundamental para terapia de reposição hormonal, por exemplo. Então, uma pessoa que faz terapia de reposição hormonal e não tem uma medida de SHBG, bom, não adianta absolutamente nada, você não sabe o que está acontecendo. Exames salivares são super importantes, enfim, a gente falou na live com o Dr. Rui Ribas, mas a maioria das pessoas ou não quer fazer ou não tem condições de fazer. Então, também é uma coisa que muitas vezes pode ajudar nessas mulheres que têm mais dificuldade em melhorar os sintomas com a terapia de reposição hormonal. Então, quais são os sintomas que a gente tem que atentar para quem não tá na menopausa ainda, ou para quem tá entrando na menopausa, ou para quem tá na menopausa e continua com sintomas? Então, assim, são as ondas de calor, né? São os sintomas vasomotores, né? Foi a primeira coisa que eu anotei aqui, né? Então, o tratamento de reposição hormonal, de todos os sintomas que a gente tem, talvez seja o mais eficaz para isso.
para a questão dos calorões, dos fogachos. Sintomas vaginais, né? Então, secura, coceira, dor para ter relação sexual, todas essas coisas, né? São importantes, né? Para que a gente possa pensar em fazer, porque principalmente em relação à aplicação local, né? A aplicação local é muito importante para esse tipo de mulher. Às vezes, usar um estrogênio tópico, principalmente um estriol, né, que é o que a gente usa para esse tipo de situação, é interessante para melhorar esse tipo de sintoma especificamente, né? O estriol a gente não pode até fazer uso, né, como gel e tal, mas é muito variável, de mulher para mulher. A gente não precisa usar com todas as mulheres, a gente tem que avaliar bem a situação. Para as mulheres não osteoporose, então a terapia de reposição hormonal é super boa, né? E principalmente para não entrar com outros tipos de medicação que muitas vezes não são tão bons para as mulheres, né? Então, fazer terapia de reposição hormonal é importante nas mulheres com osteoporose. Então, mulheres abaixo de 60 anos ou com janela de oportunidade de 10 anos, com osteoporose tem indicação. Se não tiver contraindicação, né? História de câncer é muito importante, endometrial, enfim, as mulheres têm que fazer. A indicação para osteoporose, assim, é muito, 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 muito importante, muito forte, né? Mulher com osteoporose tem uma qualidade de vida péssima e pode ter fratura, enfim, é um horror. Então, para as mulheres com osteoporose, todas é muito importante. E que é interessante? Saber se essa mulher tem deficiência de hormônios, né? Saber se tem deficiência de estrogênio, saber se tem deficiência de progesterona, quais são as deficiências. A progesterona as pessoas acham que o estrogênio é o hormônio da menopausa, já falei várias vezes aqui. O hormônio da menopausa não é o estrogênio, o hormônio da menopausa é a progesterona. Então, saber quanto de deficiência que tem, qual é a proporcionalidade dessas mulheres, se essa mulher tá aromatizando muito, quanto que ela tem de estrona. Estrona é o estrogênio da menopausa, então é importante saber se essa mulher aromatiza muito, porque a estrona realmente aumenta risco de câncer, ela realmente sim é ruim, e ela está correlacionada com obesidade. Então, se você tem resistência insulínica, síndrome metabólica, obesidade, você vai fazer mais produção de estrona na menopausa. E a estrona, sim, um dos metabólitos, dos tipos de estrogênio, ele realmente é importante nesse processo proliferativo e ele realmente sim é o que provoca o câncer. Então não é o estrogênio, e sim os metabólitos do estrogênio. Quais são os tipos de estrogênio? O que a gente tem que avaliar? Então esse exame que a gente chama de exame salivar, ele é um exame muito bacana, muito legal para essa relação, né? De saber realmente quais são os tipos de estrogênio que essa mulher tem e se esse estrogênio pode ser proliferativo e aumentar o risco de câncer de mama, que é o que a gente vê. Eu vi duas perguntas ali. O Léo, tudo bom, Léo? Bom dia, querido. O Léo pergunta se mulher de 78 anos pode fazer. Então, assim, mulher de 78 anos provavelmente já está há mais tempo do que 10 anos na menopausa. Então, assim, o que eu vejo hoje? Aí teve uma outra pergunta, eu vou complementar, tá? Doutora, pode falar sobre hormônios bio-nano, diferença dos hormônios bio-tradicionais. Então, assim, o que eu vejo hoje? Eu vejo muito, e principalmente quem fala desses hormônios nano, não é médico, é dentista. E a gente sabe o que está acontecendo aí. Então, assim, se vocês não seguem, sigam o Dr. Diogo Viana. Eu não sou de falar mal das pessoas, mas o que eu vejo, o que eu recebo é gente que tá indo em dentista fazer reposição hormonal, gente que não tá fazendo exame, gente que tá repondo testosterona como se fosse homem, gente que não respeita a fisiologia das mulheres, que dá doses muito, muito maiores do que deveria dar. Gente dizendo que vai curar câncer com hormônio. Gente dizendo que o hormônio cura tudo e que o hormônio é a solução, é a 8ª maravilha do mundo. E fazendo isso em mulheres, e fazendo isso em pessoas de 78 anos, em pessoas de 90 anos. Eu recebi pacientes de 90 anos fazendo terapia de reposição hormonal que tinha acabado de começar a fazer 2 anos. Então, assim, dentista, se fizer terapia de reposição hormonal e acontecer alguma coisa, ele não tem responsabilidade jurídica, nenhuma. Então, se acontecer algum problema com você, você vai reclamar para quem? Para o Papa, porque você não vai ter o que fazer. Então, assim, é importante você fazer com alguém que realmente estudou, que foi para a faculdade, estudou só hormônio, teve uma cadeira só disso na faculdade, e não uma pessoa que estudou a boca. Vocês me desculpem, mas a pessoa que estudou a boca, ela não estudou hormônio, ela estudou a boca.
No máximo a face se ela fez bucomaxilofacial. Então, assim, ela não estudou hormônio, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela pode ter feito um curso de final de semana, ela pode estar com um surto psicótico e achar que sabe alguma coisa, que é o que eu vejo por aí. Mas saber o que tá fazendo, mesmo os médicos precisam fazer uma especialidade, precisam fazer. Uma coisa é tu tratar todas as doenças. O que eu trato, como eu sou, o que eu faço? Eu vejo a paciente como um todo. Eu vejo a paciente, o caos que tá a vida dela ou o não caos que tá a vida dela. Então eu vou ver o que ela tá se alimentando, quais são os suplementos que estão faltando, como é que ela tá dormindo, o que ela tá fazendo de atividade física, como é que tá a relação dela com a família, como é que ela se trata ela própria, como é que ela se respeita. Muitas vezes as pessoas não se respeitam, as pessoas não têm autoestima, não gostam de si mesmas. Como é que essa paciente tem a sua relação com... se está intoxicada, se não está, como é que está o intestino dessa paciente, como é que a gente tem a microbiota desse intestino, como é que está a questão inflamatória dessa paciente, a questão de resistência insulínica, a questão de estresse oxidativo. Então, o que acontece? Eu vejo um todo e o hormônio ele vai fazer parte, porque se a gente tem realmente exames, ele vai fazer parte. Mas o que eu vejo é a maioria das pessoas não consegue fazer essas correlações, a maioria não consegue entender o que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas querem fórmulas mágicas, elas não querem tratar o casamento bosta que elas têm, elas não querem tratar a má relação que elas têm com o pai e com a mãe, elas não querem tratar a dificuldade no sono que elas têm ou a dificuldade intestinal que elas têm, elas não querem resolver isso antes, elas querem o hormônio. Então, o que acontece? A pessoa tá lá num casamento tóxico, eu falei sobre isso na live da semana passada, num relacionamento mega tóxico, que a vida dela é um horror e ela não vai se desvincular porque ela tem dinheiro, filho, marido, lá sei eu, e ela continua naquela coisa tóxica ali. E aí ela acha que o hormônio vai resolver a vida dela. Infelizmente não vai. Por quê? Porque as coisas não são tão fáceis quanto parecem. Então, assim, o que eu vejo é isso. São promessas mágicas de pessoas mágicas que ficam falando a respeito disso. Aí vai falar qual é a diferença entre o nano e o bioidêntico. Na verdade, é a mesma coisa. Por quê? Porque tudo é sintético. Se as pessoas acham que uma coisa é natural, que veio da natureza, que existe na natureza, não. Tudo é sintético. Não existe hormônio igual ao nosso. Nem o cortisol que a gente utiliza, que se for a fluorocortisona, são cortisóis sintéticos, são moléculas sintéticas, não são as moléculas do nosso corpo. Então, o que é importante a gente saber? Que tudo é sintético, uns são mais parecidos, outros são menos parecidos, uns vão trazer mais conforto, não vão dar tanto efeito colateral, não vão congestar tanto a parte hepática, enfim, os citocromos, ativar, não vão fazer isso, outros vão. Se vão usar pela pele, é muito melhor, então é muito melhor, não tem hormônio puramente sintético pra gente usar pela pele, os hormônios são mais, então vai ser uma via de absorção melhor, tudo isso influencia. Mas uma mulher com 78 anos, a gente pode melhorar a qualidade de vida dela. Então, provavelmente, como a gente ainda vai ter uma dose, porque a gente não cessa totalmente a progesterona sim, mas o estrogênio a gente continua produzindo até o final da nossa vida alguma coisinha, um resquício. Então, porque ela não é só produzida, porque as pessoas acham que é só ovário, não é só ovário. Então, a gente tem um mecanismo bem complexo. Então, o que acontece? Uma mulher com 78 anos, a gente tem que melhorar a qualidade de vida dela. E melhorar a qualidade de vida dela significa mexer em outras coisas. E isso vai melhorar, porque a mulher com 78 anos, provavelmente, ela não vai ter calorões, fogachos, mas ela pode estar com osteoporose, ela pode estar com demência, ela pode estar com aumento do risco cardiovascular, ela pode estar com resistência insulínica, ela pode estar com síndrome metabólica, com obesidade, ela pode estar com várias coisas. E aí a gente vai melhorar o todo e ver o que vai acontecer. Não tem indicação pela medicina clássica de terapia de reposição hormonal. Não tem. A gente não tem como fazer isso com segurança e eu sou médica, eu tenho responsabilidade sobre o paciente, jurídica, então eu não posso fazer terapia de reposição hormonal porque a literatura não nos traz. O que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade de vida dessa paciente. O que ela tá comendo? Como é que ela tá no intestino? Será que ela tá digerindo? Uma pessoa de 78 anos não digere bem nada. Nada, absolutamente nada. Acabou? Não tem. Ela precisa melhorar a digestão. Por quê? Porque essa digestão com dificuldade, ela tem uma péssima microbiota, fica muito ruim, ela tem uma péssima nutrição, então os nutrientes não vão entrar do jeito que tem que entrar, ela não tem mais superfície absortiva do jeito que ela tinha antes, então ela não tem mais dentes do jeito que ela tinha antes, então até a mastigação fica prejudicada, a digestão no estômago fica prejudicada, a absorção no intestino fica prejudicada, tudo fica prejudicado. Então uma mulher com 78 anos, o hormônio para ela hoje não é a principal coisa, que a principal coisa para ela é ela melhorar a questão digestória, ela conseguir dormir bem,
ela não ficar obesa, ela fazer exercício físico. Essa mulher de 78 anos, Léo, ela faz exercício físico? Isso é importante, isso é uma pergunta, vamos responder a pergunta. Não faz, a maioria não faz, a maioria não faz nada. A maioria fica em casa. Tem algumas restrições em decorrência de doença autoimune. Doença autoimune não tem restrição nenhuma para terapia de reposição hormonal. Nenhuma. Zero, 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 zero. Zero é zero, tá? Então, assim, as contraindicações, as mulheres têm total indicação. Então, a gente tem que falar quase todas das indicações e não das contraindicações. Então, assim, a gente tem muita indicação e pouquíssima contraindicação. Então, as mulheres não têm contraindicação em decorrência de nenhuma doença autoimune. Tô falando demais, eu começo a falar, me perco. Tem muita gente que entrou, vamos dar bom dia para todo mundo. Vamos ver aqui as perguntas. Isoflavona, olha só, uma boa pergunta, né? Não sei se você sabe o que é isoflavona, mas isoflavona é a proteína da soja, né? Então, assim, sim, é ativa. O que é ativa, Léo? Me diz o que é ativa. Quero saber o que é ativa. Bom, então assim, nessas mulheres, né, que tem sintomas, a isoflavona ela é boa para quem tem sintoma ainda, sabe? Não é para quem tem, ela é um mimético, ela vai fazer um mimetismo desse estrogênio. Mas para essa mulher de 78 anos, ela não tem tanto estrogênio, então não vai adiantar. Para uma mulher que está entrando na menopausa e que não possa fazer terapia de reposição hormonal, a isoflavona talvez seja o chá da moreira, que o pessoal adora. Enfim, tem algumas coisas que podem ser miméticas ao estrogênio. Miméticas, quando eu digo, é que são parecidas com o estrogênio. Mas assim, se a mulher não tem nenhuma restrição, nenhuma, que a maioria não tem, 99% das mulheres não tem, ela deveria fazer realmente, não usar a isoflavona e usar a terapia de reposição hormonal. Tá? Se ela tem indicação, ela não precisa usar a isoflavona. Quando ela não tem indicação, até sim, entendeu? Ah, tem um câncer ativo, teve câncer de mama, enfim. Mas, por exemplo, não tem contraindicação de se usar testosterona numa mulher que teve câncer de mama, tá? Não tendo câncer ativo, tá? Porque a testosterona, ela é anabólica. Então, não tendo câncer ativo, essa mulher não tem contraindicação. Tem vários trabalhos que mostram que essas mulheres podem fazer terapia de reposição hormonal em relação à testosterona, por exemplo, para melhorar a massa muscular, para melhorar a questão da osteoporose, porque a testosterona ajuda nisso. Então a mulher vai poder ir para academia, vai poder ganhar massa muscular, isso melhora a questão do câncer. Então mulheres que têm mais massa muscular não têm tanto risco de câncer, porque não tem hiperinsulinemia, enfim, então são várias coisas. Mas eu não recomendo usar isoflavona se você não precisa, tá? É totalmente desnecessário, muito mais necessário usar a terapia de reposição hormonal e fazer a reposição. O que é ativa? Tô esperando, vamos ver o que o Léo vai falar. O que é uma pessoa ativa? Porque eu falei que ela faz atividade física, e aí ele me disse que ela é ativa. Ser ativa quer dizer que ela vai no supermercado. Ser ativa quer dizer que ela lava a roupinha dela. Isso é ser ativa. E isso não quer dizer que ela realmente está mantendo massa muscular. Porque hoje em dia, ir no supermercado e lavar sua própria roupa, ou lavar sua própria louça dentro de casa, isso é ótimo. É autonomia. É diferente de sedentarismo. Ser ativo dentro de casa, fazer as coisas dentro de casa, não quer dizer que a pessoa é não sedentária. Tá? Porque uma pessoa pode viver só dentro de casa, ser ativa, fazer as coisinhas dela, enfim, e tá perdendo massa muscular, porque ela não mantém massa muscular. Para manter massa muscular, a gente precisa fazer estímulo muscular. Isso é uma coisa que é muito... Isso que o Léo falou foi ótimo, porque foi um exemplo muito bom. As pessoas acham que manter a atividade, lavando roupa, lavando louça, indo na feira, indo no açougue, indo no supermercado, que isso é ser ativa. Isso não é ser ativo. Isso é ser... tem gordura no fígado, resistência insulínica e depósito de ferro no fígado. Não tem... Na verdade, assim, se ela... Olha só, Ana Cecília. É sedentária, porque não treina. Então, assim, não é treinar, mas assim, vai na academia 2, 3 vezes por semana, faz um exercíciozinho com peso, mantém o músculo, vai lá, caminha na esteira. Quantos idosos eu vejo caminhando na esteira aqui nos Estados Unidos? Principalmente aqui em Austin. Ana Luísa eu não vi, mas aqui em Austin eu vejo muito idoso caminhando na esteira, muito idoso. Eles vão lá, caminham na esteira e vão embora.
A maioria não faz musculação, mas eles vão lá, caminham na esteira e vão embora. Você acha que uma pessoa que caminha 30 minutos numa esteira não mantém massa muscular? Com 78 anos? Entendeu? Então, isso é importante. Ela é sedentária. Exato. Ela é sedentária. Ser ativa é ser autônoma, Léo. Isso é diferente. Ser autônomo é ótimo. Eu não tô dizendo que é ruim. Eu acho sensacional. Uma pessoa que lava roupa, que lava louça, que vai no supermercado, que compra suas coisas, que faz a sua comida, que limpa a sua bunda. Isso é maravilhoso. Mas isso não é atividade. Ela tá perdendo músculo e fazendo osteoporose. Então, por que ela não tá fazendo? Porque não foi orientada, porque não acha necessário, porque é uma bobagem. Imagina uma senhora na academia levantando 1 quilo de cada lado. É bobagem, as pessoas acham bobagem. Mas músculo é envelhecimento saudável. Quanto mais músculo você tiver, mais envelhecer com saúde você vai envelhecer. Então é isso que você tem que entender. Tem gordura no fígado, resistência insulínica e depósito de fígado no ferro. Olha só. A pessoa que tem resistência insulínica, o problema dela é qual, Ana Cecília? Me diz, qual é o problema de uma pessoa que tem esteatose hepática e resistência insulínica? Qual é o problema dessa pessoa? Qual é o problema? Eu quero que alguém me diga. Qual é o problema dessa pessoa? Vou tomar café. Qual é o problema dessa pessoa? Depois eu respondo, Jordana, a tua. Eu quero só que alguém me diga qual é o problema da pessoa que tem resistência insulínica e esteatose hepática. O primeiro problema, o problema mais básico, vamos dizer assim, o problema mais simples de resolver. Multifatorial. Tá, Léo, não, tudo bem, a gente sabe. Mas qual é o problema? O primeiro problema que a gente tem que pensar. A primeira coisa, a coisa mais simples, a coisa de R$0. Uma pessoa, má alimentação. Ciana falou. É uma pessoa que se alimenta mal. É uma pessoa que come mal. É uma pessoa que ela ficou com doença autoimune. Por que ela ficou com doença autoimune? Porque o intestino tá doente. Todas as doenças começam no intestino. O intestino tá doente. Alimentação, todo mundo respondeu. Nutrição é a coisa mais básica. Uma pessoa só tem esteatose hepática porque come merda. Porque come errado. Porque não sabe comer. Se a pessoa tem resistência insulínica, ela come mais do que ela precisa. E esse pâncreas está trabalhando na capacidade superior ao que ele necessita. Se é por excesso de carboidrato, se é por excesso de calorias, se é por excesso de amido, se é por excesso de fibra, eu não sei. Mas essa pessoa come muito mal, come coisas erradas, provavelmente toma muito suco, provavelmente come muito açúcar, provavelmente come muito amido, provavelmente come muita farinha, provavelmente não se controla, não tem controle nenhum, tem adição a alguns tipos de alimento, nunca examinou o intestino, nunca tratou o intestino, tem uma péssima digestão. Então essa pessoa, ela tem... Por que eu tô dizendo isso? Porque esteatose hepática se reverte com dieta. Eu tenho vários casos no consultório. Eu tenho casos de esteatose grave no consultório, que tinha esteatose múltipla, e eu falei pra essa pessoa, me lembro como se fosse hoje, porque ele é um querido, ele é meu paciente. Até hoje, ele emagreceu 60 quilos e ele me disse, eu me lembro porque assim, ele foi muito legal, né? Porque eu falei pra ele com todas as letras. Eu falei, Cris, eu vou te falar uma coisa. Se tu não emagrecer e começar a comer direito, tu vais ter um problema grave no fígado e provavelmente vai perder o fígado. Por quê? Porque a maior causa de cirrose hepática é a esteatose hepática não alcoólica, que é essa esteatose da gordura provocada pela alimentação. A maior causa de transplante hepático é a cirrose e esteatose hepática não alcoólica. Hoje tem várias classificações em relação à esteatose hepática, eu não tô super atualizada sobre isso, tá? Mas assim, e eu falei pra ele, isso foi o primeiro caso, eu tô falando porque foi muito emblemático pra mim, porque eu falei pra ele, tu vais ter cirrose, porque tava muito ruim, ele já vinha 3 anos com aquela ecografia, só que a ecografia só piorando e tal. E aí eu falei, vamos usar medicação. Vamos emagrecer, vamos usar medicação. Qual é o teu problema pra comida? Ele, doutor, o meu problema pra comida é que eu gosto de comer. Eu falei, bom, então tu vai gostar de comer e parar de beber e parar de beber suco. Ele bebia muito refrigerante. Parar de beber refrigerante, parar de beber suco, comer comida natural, comer comida saudável, arroz, feijão, carne, bife. É isso que tu tem que comer. Parar de comer bobagem.
controlar o que tu vai comer. Então come o que tem que comer. Primeiro começa comendo comida, depois as coisas vão melhorar. Bom, o que aconteceu? E aí eu falei, vamos usar o remédio. Ele disse, não vou usar o remédio porque eu sou forte, eu vou conseguir fazer por mim mesmo. E eu falei, duvido. Pensei eu, né? Não falei, óbvio. Eu falei, duvido que ele vai conseguir. Porque ele tava na época com 140 quilos, mais ou menos 150 quilos, e ele é um homem baixo. Ele tava muito, muito gordo, uma barriga gigantesca. Sabe aquelas barrigas de beberrão, assim, e ele nem bebia. O negócio dele era Coca-Cola. Buenas, moral da história. Ecografia com esteatose grave, enfim, e eu nem pedi um fibroscan, porque eu imaginei que já tinha fibrose, eu já tava... Falei pra ele, né? E eu falei, olha, não vai acontecer nada, ele vai embora, como a maioria das pessoas gosta de fazer, enfim, vai voltar daqui a um tempo quando estiver mais apavorado e tal. E não, ele voltou em 2 meses, na época eu fazia revisão de 2 meses. Ele voltou em 2 meses, ele tava bem mais magro, ele tinha mudado a alimentação, e depois ele mudou em 6 meses. Ele voltou em 6 meses, a gente fez uma nova ecografia, ele tava com esteatose moderada, impressionante. E não deu 1 ano, ele tava sem esteatose. Então o que significa? E ele perdeu 60 quilos, 56 quilos na verdade. O que eu quero dizer com isso? É a alimentação. Ele tomou suplementos básicos, porque ele era um senhor, assim, trabalhava pra fora, enfim. Ele é construtor de casa. E ele... nem sei se eu posso estar falando tudo isso, mas ele é um querido, ele é maravilhoso. E ele sabe o quanto eu gosto dele. E ele, enfim, voltou com a ecografia normal, tudo. Não voltou a ganhar peso, era isso que eu queria falar. Não voltou a ganhar peso, ele come super bem hoje. Ele deve ter ganhado uns 5 quilos, talvez. Mas assim, super bem, ele come um fígado limpo, sabe? Não tomou remédio, não tomou essas... Eu não tô dizendo que é bobagem ou não, mas assim, não tomou esse monte de silimarina, silibim, essas coisas para detoxificação hepática. Ele realmente mudou a alimentação e ele realmente curou a esteatose. Então, quando a gente tá falando de terapia de reposição hormonal, e era isso que eu acho que a gente tem que voltar nesse ponto... A pessoa fala que não pode fazer terapia de reposição hormonal porque ela tem doença autoimune e ela tem esteatose hepática e ela tem resistência insulínica. O básico dessa paciente não foi tratado. Então ela não tem que fazer terapia de reposição hormonal. Realmente, essa paciente não tem indicação de fazer terapia de reposição hormonal. Só que o que ela tem que pensar? Que se ela não tratar o básico, ela vai perder a janela de oportunidade. Essa paciente não arrumou a dieta. Essa paciente não arrumou a casa. A casa tá toda suja. E aí o que ela quer fazer? Ela quer receber visita. Tu tá com a casa toda podre. Teu banheiro tá podre, a tua privada tá podre, a tua pia tá cheia de louça pra lavar, o teu tanque tá cheio de louça pra lavar. Tu tá com a casa toda suja. E aí o que tu vai fazer? Tu vai receber alguém na tua casa? Não. Tu tens que arrumar a casa. E arrumar a casa é fazer o quê? Investigar o intestino, mudar a alimentação, querer fazer as coisas, né? Porque se a pessoa não quer fazer também não adianta. Colocar isso na cabeça que a doença autoimune que essa pessoa tem é decorrente desse mau funcionamento intestinal. Ela fez um processo autoimune porque o corpo identificou algo dela como não. Então o corpo está atacando ela própria. Isso é a doença autoimune, é o ataque da própria doença. Teve uma pergunta que fizeram na caixinha. Eu abri a caixinha e fechei, depois perdi a caixinha e não olhei todas as perguntas. Mas uma pergunta que fizeram na caixinha foi: doutora, eu tenho alopecia areata e o meu fã é negativo. Isso é a doença autoimune? Amor, tu não precisa ter o fã para ter doença autoimune. Nem todas as pessoas têm um fã de doença autoimune. Ele é autoimune especificamente contra o folículo capilar. Ele está destruindo o teu folículo capilar, o teu corpo. Ele não vai manter o cabelo. A vascularização ali tá ruim. Por que as terapias essas que as pessoas fazem... tópicas dão tanto certo? Porque tu melhora a vascularização no local também. A tua oxigenação tá péssima. Então tu não tem oxigênio adequado. A tua vascularização tá péssima. Tu deve estar toda inflamada. Então, o que aconteceu? Isso fez com que o teu cabelo caísse. O teu corpo não vai produzir cabelo, amor. Ele não vai se preocupar com o teu folículo. Ele não vai se preocupar com a tua unha. Ele não vai se preocupar com a tua pele. Ele não vai se preocupar com nada. Ele vai se preocupar com o básico. E a doença autoimune é essa. A gente tem... A alopecia areata é isso. Então, é importante que as pessoas entendam que não necessariamente existe uma regra. As pessoas são completamente diferentes.
Só que elas querem se encaixar em caixas, elas querem se encaixar. Isso é muito visível em psiquiatria. As pessoas querem ter um diagnóstico psiquiátrico, as pessoas querem ter um diagnóstico, mas o básico, o mesmo caso da alopecia areata, o mesmo caso dessa paciente com doença autoimune, o básico ela não faz, que é comer. Cortar o glúten, cortar o leite, observar, comer comida natural, não comer nada de pacote, tentar fazer o básico possível. Não fazem, essas pessoas não fazem. Então não adianta excesso de açúcar, carboidrato, multifatorial. É multifatorial, mas o mais básico, que é R$0, que nem eu digo, não fazem. Tem uma grande diferença entre atividade física e exercício físico. Tem uma grande diferença. Não é atividade física. Não é atividade física. Atividade física e exercício físico talvez seja a mesma coisa. O que eu tô dizendo é movimentação durante o dia. Uma coisa é tu te movimentar, tu deve te movimentar, levantar, sentar, ir caminhar até comprar alguma coisa, enfim, ir a pé, não ir de carro e tal. Isso é autonomia, a pessoa tem autonomia, ela consegue fazer as coisas sozinha, que é o básico. Outra coisa é atividade física, exercício físico, ir fazer atividade física. A gente tem que fazer na academia, óbvio, mas antigamente a pessoa roçava um pátio, né? Cortava uma árvore, as pessoas plantavam, as pessoas eram mais ativas, né? É completamente diferente hoje. Completamente diferente hoje. As pessoas não fazem nada, as pessoas ficam dentro de casa, lavam uma louça e acham que estão ativas. Não é por aí, né? Tenho 51 anos e estou ótima depois que fazer musculação com orientação do personal e acompanhamento do nutricionista. Que legal. Isso aí, muito bem. Muito bom. Tem que fazer reposição, né, Silene? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Senão eu vou terminar ali falando de terapia de reposição hormonal. Mas assim, atividade física é a coisa mais importante, pessoal. Atividade física é super importante pra quem tá na menopausa. Se você tá na menopausa, faz terapia de reposição hormonal e não faz atividade física, sinto lhe dizer. Se cuidar do intestino reverte a doença autoimune, reverte. Isso é bem interessante. Se cuidar do intestino reverte a doença autoimune. Não só do intestino, né? Não é, a sua causa da doença autoimune não é só questão intestinal. Ele começou pela questão intestinal. Então isso é muito importante. Você vai começar o seu processo de mudança e vai poder reverter a doença autoimune começando a cuidar da sua alimentação, do seu intestino, da sua nutrição, da sua digestão, da sua absorção. E isso vai começar a melhorar as coisas. Dá uma olhadinha no meu perfil. Se cuidar do intestino reverte a doença autoimune. Não é só o intestino, a causa não é. A doença autoimune ela é multifatorial, como disse o Léo. Mas o básico você já deveria estar fazendo. Você indica algum suplemento? Olha só. Essas perguntas são as perguntas mais... Algum suplemento? Como assim? Leila, vamos lá. Bom dia, bem-vinda ao meu perfil, Leila. Não deve me conhecer, óbvio, para fazer esse tipo de pergunta. Qual é o... Indica algum suplemento. Vamos lá. Para quê? Para quem? Indica o quê? Eu não entendi a tua pergunta. Eu queria que tu te explicasse melhor, meu amor, tá? Paciente com 78 anos que quer fazer terapia hormonal com hormônio bioidêntico. Você pode me ajudar? No caso, minha mãe. Ela não tem indicação. 78 anos, ela não tem indicação. Médica. Ela não tem. Ela já perdeu. Assim, se ela entrou na menopausa com 69 anos, 68 anos, ela tem ainda indicação. Pela idade, pela janela, ela não tem mais indicação médica. Se alguém fizer isso, não tem mais indicação médica. Médica. Tá? A literatura científica médica, a gente tá falando de médicos, a gente não tá falando de outro tipo de especialidade que não estuda isso. Médicos não realizarão e não realizam porque não existe indicação com segurança na literatura. Não quer dizer que ela não possa fazer com conta e risco, porque se acontecer qualquer coisa é conta e risco de quem está fazendo. Mas não tem, a literatura não embasa
segurança para uma paciente de 78 anos sem janela de oportunidade. A gente não tem embasamento para isso, a gente não tem dados de segurança para fazer isso num tipo de paciente com 78 anos. Então não se faz. É aquilo que eu falei, ela pode melhorar a qualidade de vida dela, é aquilo que eu tô te dizendo. Essa paciente de 78 anos quer fazer terapia de reposição hormonal. Ela come direito, ela faz exercício físico, ela dorme direito, ela tem atividades que produzem neurotransmissores de forma adequada, era uma paciente que tem uma cabeça boa. Enfim, terapia de reposição hormonal é uma coisa séria de se fazer. Não é algo que se faz porque a paciente quer. Não é algo que se faz porque o dentista indicou. Não é algo que se faz porque a internet está falando. Isso é uma coisa séria, porque depende da dose, depende da paciente, depende da história. A paciente precisa estar preparada para receber a terapia de reposição hormonal, mas ela tem que entender que a terapia de reposição hormonal não é mágica, não é milagrosa, e que muitas vezes depende de dose. O 0,6, o 100, o 0,3, o 200, o 300, depende muito dos pacientes. Depende do fígado, depende do grau de inflamação, depende de outros hormônios, depende de doenças prévias existentes, depende da questão da resistência insulínica. Não é assim que funciona, pessoal. Tem que parar com essa história de profissionais não médicos fazerem terapia de reposição hormonal e achar que todo mundo tem que fazer terapia de reposição hormonal sem indicação. As pessoas têm indicação e tem muito mais indicação do que contraindicação. Só Brasil para fazer pergunta dessas, meu Deus, eu não entendi, doutor Washington, não entendi. Mas assim, eu acho importante a gente falar isso, porque as pessoas ficam muito nessa ideia de que, fulano faz, eu já recebi paciente, eu já falei que acabei de falar na live, eu recebi paciente de 91 anos fazendo terapia de reposição hormonal com dentista há 2 anos. Eu recebi, ninguém me contou, eu vi com os meus olhinhos que até a rádio comeu um dia. Eu vi. 91 anos, pessoal, usando hormônio. Quem responde por isso? Quem? O dentista? O juiz vai lá e vai perguntar: a senhora repôs com o dentista? Tá. Mas ele não é médico, por que a senhora repôs com o dentista? Não, mas ele deu pra mim, o conselho fala que dá pra... Quem é que vai tratar o problema dele agora? É o dentista? Acho que não. Acho que não. Então, não façam com quem não tem informação. Então, assim, só pra gente terminar, a terapia de reposição hormonal, ela traz vários benefícios. Ela ajuda a melhorar o sono, a secura vaginal, já tinha falado, os vasomotores, o sexo, tudo isso eu já falei, né? Osteoporose, doenças cardíacas, demência, tudo isso eu já falei. As contraindicações são muito menores do que as indicações, né? Então, assim, essas pacientes que realmente têm história de câncer recente, enfim, é bom que a gente faça uma investigação, peça uma mamografia ou um exame clínico de mamas com ginecologista. Uma avaliação cardiovascular sempre é importante, né? Ir no seu cardiologista uma vez por ano, eu acho super importante, ouvir coração, ouvir pulmão, ver como é que tá a pressão. É importante fazer um exame físico, né? Eu sou muito favorável a isso. É importante ir no ginecologista, é importante fazer um exame clínico de mamas, é importante fazer um Papa Nicolau, um exame de toque, é super importante, né? Então, para que a gente não tenha esse tipo de efeito, a gente tem que investigar essa mulher antes de fazer a terapia de reposição hormonal para que ela não tenha. Então, se essa mulher não pode ter nenhum processo proliferativo, né? Porque a gente não pode repor um hormônio anabólico, alguma coisa anabólica numa mulher que tem algo ativo. Então, a gente precisa investigar antes também. E muitas vezes as mulheres não querem ou não são investigadas. Então, a gente precisa investigar, tem que ter certeza que essa mulher não tem nada para começar a fazer terapia de reposição hormonal. Uma coisa que eu anotei aqui, né? Então, assim, verificar outros hormônios eu acho super importante. Foi a única coisa que eu deixei aqui no final, né? Então, assim, é importante uma paciente, por exemplo, com hipotireoidismo, que ela possa fazer terapia de reposição hormonal, porque a tireoide e a terapia, a gente sabe que quando a gente faz a terapia, a tireoide acaba melhorando um pouco. Então, assim, verificar a questão dos outros hormônios, verificar outros exames, verificar a questão hepática é muito importante, a questão de resistência insulínica é muito importante. Então é uma coisa muito complexa,
né? Terapia de reposição hormonal não é tão simples, não é tão fácil, não é tão prático quanto a gente acha que é. A pergunta que colocaram a você sobre essa senhora, mas é que assim, ó, Washington, eu vou falar só pra gente terminar a live, né? Hoje em dia, a internet deu voz pra muita gente que não deveria dar. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente falando de terapia de reposição hormonal, essa Nano que fizeram a pergunta aqui, as pessoas ficam enganando, sabe? Fazendo coisas e tal, porque... E tem um cara que é uma pessoa completamente psicopata na internet, falando sobre isso, que não tem nenhum tipo de formação, e a gente tá vendo um monte de colega médico que só trabalha com terapia de reposição hormonal, falando, mostrando esses casos desse cara que tá fazendo tudo isso. E não acontece nada, porque no Brasil não acontece nada, o Brasil não tem lei, o Brasil não tem regra, o Brasil não tem, o Brasil as pessoas estão à mercê. Então não existe lei para quem não tá no sistema, para quem tá fora do sistema, para quem pensa diferente, a lei, na verdade, é muito cruel. Agora, para quem tá junto no sistema, para quem ganha dinheiro, para quem não manipula, para quem paga, para quem... é diferente. Então, assim, tem que ter cuidado. As pessoas têm que abrir o olho. A internet tá aí para trazer esse tipo de pessoa, mas também tá para dar informação. Eu fiz um post sobre iluminação, sobre luz, e aí um monte de gente perguntou quais são as fontes. Eu coloquei, é só tu olhar no PubMed, coloca luz artificial e a doença, luz artificial e câncer, luz artificial e obesidade, luz artificial e TDAH, luz artificial e enxaqueca. É só colocar isso. Mas as pessoas têm preguiça de escrever, de procurar o site do PubMed, que é a maior biblioteca médica do planeta, e colocar as duas palavras-chave. As pessoas têm preguiça, e elas querem informação pronta. Aí chega um cara bem arrumado que fala que que o hormônio vai curar câncer, a pessoa tá desesperada, ou a pessoa não tem o mínimo, não consegue ligar o tico com o teco, e a pessoa vai acreditar, e tá tudo certo. Só que não venha reclamar depois, entende? Ah, porque minha mãe morreu, porque minha mãe teve isso, porque minha mãe teve aquilo. Ô, minha mãe tá bem, que bom. Mas não reclame. Seja responsável pelos seus atos, pelas suas ações. As pessoas não são, elas querem delegar a função para o médico, delegar a função para o nutricionista, delegar a função para o profissional de educação física. Ah, eu não tô bem do meu corpo porque o personal não tá me ajudando. Não, né? Não. Porque não é só o personal. O personal vai te ajudar, mas não é ele que faz as coisas. O personal não tá na tua casa vendo o que tu tá comendo. O personal não tá na tua casa te botando pra dormir. O personal não tá na tua casa melhorando teu estresse. O personal não tá contigo. O médico não tá contigo 24 horas por dia. Você tem que ser responsável. As pessoas têm essa síndrome de Peter Pan. As pessoas... Eu tava assistindo um podcast outro dia e o médico falou assim, eu não vou entrar em polêmica, era do médico, né? 2 médicos conversando. Ele disse, eu não vou entrar em polêmica, mas hoje as pessoas têm 40 anos, moram na casa dos pais, não têm responsabilidade nenhuma sobre seus atos, sobre suas ações, tem um relacionamento há 7, 8 anos com uma pessoa e não tem nenhuma perspectiva de ter responsabilidade, não querem ter filhos, tratam cachorros como os filhos, né? Acham que cachorro é filho. Porque não tem conexão afetiva com outras pessoas, não conseguem ter conexão afetiva ou não querem ter responsabilidade, trabalham num emprego bosta, ganham um salário bosta, não tem nenhuma perspectiva de melhorar, não tem nenhum almejo, não tem ambição, não tem nada, e as pessoas vivem nessas vidas e acham que isso é normal, que tá tudo certo, que é assim que tem que ser. Sabe? Antigamente, porra, todo mundo vai atrás, acordava às 5 da manhã, corria atrás da máquina, queria ter filho, queria ter família, queria casar, queria ter uma casa melhor, queria ter um carro. Hoje as pessoas se contentam com nada, contentam com um saláriozinho bosta, num emprego bosta, sabe? E as pessoas estão achando que isso aí é tudo normal, que a sociedade tá normal assim. Vocês me desculpem, mas eu não acho. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo as pessoas não terem responsabilidade sobre a vida delas. Uma pessoa de 40 anos morar com pai e mãe. Uma coisa é tu ser... Nem sei, eu nem vou falar isso, tá? Não tem cabimento uma pessoa de 40 anos morar com pai e mãe. Não tem. Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem, não existe, não tem motivo. Não tem. Psicologia, psiquiatria. Não existe motivo uma pessoa com 40 anos morar com pai e mãe. Não tem. Desculpa, se alguém tem aqui 40 anos e mora com pai e mãe, tudo bem, pode sair da live. Mas não tem, deixa, dá um dislike lá
Não tem motivo, a pessoa não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade sobre sua vida. Aí não quer ficar doente, não quer ter endometriose, não quer ter SOP, não quer ter nada, não quer... A realidade é dura, pessoal. A realidade é bem dura. A realidade é dura. Mas é assim que funciona, a vida é assim. Bom domingo, Acir, tudo bem? Abraço, Washington. Obrigada, querido. A realidade é dura. Tá bem? Então terminei a live meio... As pessoas, quem me conhece sabe, né? E eu sei quem tá doente por quê, enfim. Tem gente que não vai mudar e vai continuar doente e fica só se enganando, indo de médico em médico. Isso é o que acontece. Tá bem, pessoal? Então é isso. Eu vou tentar continuar baixando a live com o Dr. Rui pra gente falar sobre isso, sobre a questão da terapia de reposição hormonal. Mas eu tentei fazer um mix sobre tudo isso, da gente realmente falar sobre essas coisas, falar sobre o que é importante, falar sobre os sintomas, falar sobre, enfim, doença autoimune, quando que tem que se repor. Acho que fiz um mix, um apanhado de tudo. E era isso. Quinta-feira, Quintas com Saúde, eu e a Nara Aline, a gente vai fazer então mais um Quintas com Saúde. E era isso. Obrigado, um bom domingo. Que vocês aproveitem bastante o domingo. Curtam, comam com qualidade, pensem nas coisas. Coerência, né, doutora? Exatamente, querida, é coerência. É coerência. As pessoas não querem... As pessoas não querem ter responsabilidade. Esse é um dos maiores maus, sabe, da sociedade. É um dos maiores maus da sociedade. As pessoas querem delegar responsabilidade para os outros. As pessoas não querem ter responsabilidade, não adianta. E esse é um dos piores problemas. 2 problemas que eu vejo, assim, por que as pessoas não se curam das coisas? A primeira, elas não têm responsabilidade sobre si. E a segunda, elas vivem vidas tóxicas. Principalmente em relação ao relacionamento. Elas têm casamentos terríveis, elas são super infelizes, mas elas se negam a mudar. Por quê? É uma escolha delas, é a responsabilidade sobre a vida delas. Elas são muito infelizes, a maioria das pessoas é muito infeliz. E elas se negam a mudar. Eu não tô dizendo que é fácil, eu não tô dizendo que é prático, eu não tô dizendo que é simples, mas as pessoas se negam a parar pra pensar nisso. E infelicidade é uma das coisas que mais traz doença. Eu vejo muita gente infeliz, muita gente infeliz. Sabe, que começa a falar de marido, de mulher, de filho. E assim, ó, dá pra ver que a pessoa não tem nenhum cabimento de estar naquilo ali. Só que não consegue se desvincular. E aí vai fazer o quê? É tão tóxico quanto uma... é tão tóxico quanto um glifosato, é tão tóxico quanto um glúten, é tão tóxico quanto qualquer coisa. Todas as nossas células, elas reagem à tristeza, a palavras ruins dentro de casa. A gente tem muita resposta a isso. Tanto que existe o Ho'oponopono, né? As pessoas fazem o Ho'oponopono pra quê? Pra melhorar as questões de energia de palavra. Se o Ho'oponopono dá certo, o que você tem em casa é o que tá dando errado. Tá bem? Então é isso. Bom, um bom domingo, aproveitem. A gente se vê na quinta. Espero que vocês tenham gostado desses puxões de orelha. Mas assim, me desculpa, mas é verdade. Assistam o Jordan Peterson. Bem melhor do que eu falando sobre isso, porque ele é bem mais complexo e completo. Tá bem? Um beijo, bom domingo, fiquem com Deus, até a próxima.